Bem, a reunião foi uma reafirmação de que urge cada vez mais um diálogo entre os governos estaduais e o Congresso Nacional, né? Nós tivemos aí manifestação de vários governadores, entre os quais o governador Cid Gomes, ao reafirmar a necessidade que possamos repactuar toda uma divisão de receitas que ainda é muito injusta, principalmente com os estados Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mas, acima de tudo, nós também possamos discutir uma concentração ainda de receitas que está na União e que precisa ser melhor distribuída. E, ao mesmo tempo, o papel do Congresso em não formular leis ou emendas constitucionais que venham a gerar despesas sem indicar fontes de receitas, né? Nós temos aí as vésperas de definir novos critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados, e isso pode abalar as receitas do Ceará, por exemplo, e nós temos que estar muito atentos. Qualquer recurso que se tira de um estado que já vive, lógico, com as finanças saneadas, mas contudo dentro de um controle extremamente rígido, inclusive dito pelo secretário Mauro Filho, nós temos que ter muita atenção com isso. O mesmo caso do Ceará, o mesmo caso do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, essas regiões que realmente precisam de uma melhor atenção para que nós possamos ter cada vez mais uma redução das desigualdades. É isso que essa reunião de ontem, com a presença de 23 governadores, com a presença de todos os líderes partidários da Câmara e do Senado, nós tivemos praticamente a convicção de que temos tudo a ganhar com o estabelecimento de um fórum permanente de diálogo entre os governos estaduais e o Congresso Nacional. Não, nós já vamos estabelecer um acordo de procedimentos, né? Tudo que os governadores falaram foram bem recebidos, inclusive o presidente Henrique Eduardo Alves falou em nome de todos nós deputados federais, e cabe a cada um de nós, deputados e senadores, estabelecermos uma agenda rápida de procedimentos para que o fórum não fique no vazio, mas fique, acima de tudo, numa materialização de esforços para que os governos estaduais realmente possam ser compensados em relação à fatia que hoje é destinada a eles de vários tributos, né? Inclusive, quando eles falam em novos critérios de rateio, a inclusão do COFINS e da contribuição social sobre o lucro líquido no FPE e a diminuição do II e do IR é justamente para que, quando o governo federal, de repente, desonerar impostos, como o imposto de importação, como o IPI, não venha afetar os recursos que são destinados no FPE. Se ele desonera de um lado, pode compensar de outro. Bem, nós achamos que é uma matéria de difícil consenso dentro da casa. Inclusive, alguns pontos que julgávamos ser consensuais, alguns partidos se mostraram dispostos a obstruir. Caso do financiamento público de campanha, é uma medida extremamente salutar para que o Brasil possa minorar essa mercantilização das eleições, essa eterna, digamos, compra de votos. Então, quando você reduz os gastos em um processo eleitoral e os controla, e aí a Justiça Eleitoral pode controlar com mais rigor, nós com certeza temos uma eleição mais democrática. Mas vimos que realmente essa matéria também é fruto de divergência por parte de alguns partidos, principalmente aqueles que já detêm fontes de financiamento da esfera privada, que julgamos altamente inoportuno, porque quem financia uma campanha quer algo em troca depois do gestor do Poder Executivo ou do parlamentar ser eleito. Então, nós achamos que tem que ser proibido o financiamento privado, principalmente de empresas. Pessoas físicas, às vezes, a gente pode até tolerar dentro de algum limite. Agora, o que nós também estamos trabalhando é na perspectiva de que possamos votar essa semana, tanto a urgência quanto o mérito do projeto de lei que proíbe que partidos que sejam criados depois de um processo eleitoral possam ter direito ao fundo partidário e a tempo de televisão, tirando de outros partidos que legitimamente participaram do processo democrático. Nós temos alguns projetos de lei também que são interessantes serem discutidos. A medida provisória 602, que cuida de um maior aporte de recursos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, nós temos aí uma reunião que hoje talvez a reforma política seja realmente algo que venha a centralizar mais as atenções, né? Alguns outros pontos são importantes para a pauta, mas o que vimos de mais relevante, sem dúvida nenhuma, é a reforma política. Com certeza polêmica, mas cremos que a maioria dos parlamentares tem essa convicção. É muito doloroso vermos partidos que disputam um processo eleitoral e de repente ver sua bancada reduzida pela metade, ou outros que
perdem 10% da sua bancada, 20%, e perder esse tempo também de televisão, perder toda uma estrutura que foi montada em cima daquilo que legitimamente foi eleito. E, de repente, um grupo de parlamentares resolve criar um novo partido e leva consigo esse tempo de televisão. Isso é injusto, é inadequado, portanto, é antidemocrático e queremos realmente barrar todo tipo de situação que gerou, inclusive, a criação do PSD.